Olá, queridas irmãs e irmãos da Associação Espírita Kardecista Casa do Caminho. Aqui quem está com vocês nesta oportunidade sou eu, Marco, do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, do Jardim Helena. Agradeço o convite de estar com vocês para as reflexões sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. E nesta oportunidade, nós vamos refletir sobre uma das obras. Todas as obras da codificação são muito importantes, mas o Livro dos Espíritos é a obra basilar, da onde todas as outras se desdobram. Sei que vocês são muito estudiosos na Casa do Caminho, sabemos disso. E vocês vão lembrar que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, ou como Kardec chama, em 4 livros. E as nossas reflexões desta oportunidade se darão no livro 3 desta obra, que é referente às leis morais. E no livro 3 das leis morais, nós vamos nos ater no capítulo 5, que é da lei de conservação. E nós vamos refletir um pouco sobre o gozo dos bens terrenos e o necessário e o supérfluo. Nesse capítulo, Kardec já inicia, pela questão 702, a seguinte pergunta aos espíritos: é lei da natureza o instinto de conservação? E os espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente instintivo, maquinal, raciocinado em outros. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E aí eles respondem, os espíritos, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Soma-se que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, aqui nesse capítulo, então, ele vai colocando, tendo dado ao homem, na questão 704, a necessidade de viver, Deus lhe concedeu em todos os tempos os meios de o conseguir? E os espíritos respondem, sim. E se ele não encontra, é que não o compreende. Não seria possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo, de conseguir viver. Essa é a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. E aí na 705, Kardec ainda coloca, porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. É que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ele produz não lhe basta, se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele a emprega no supérfluo, o que poderia ser aplicado no necessário. Olhe o árabe no deserto. Acha sempre do que viver. Porque não cria para si necessidades fictícias.
Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer fantasias, que motivo tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. E Kardec então continua, questionando os espíritos. Por bens da terra unicamente se deve entender os produtos do solo? O solo é a fonte primeira de onde saem todos os outros recursos, pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo do que o homem pode gozar nesse mundo. Então nós vamos vendo que, mesmo nessas questões, né, sobre a questão do instinto de conservação, que é o instinto de sobrevivência, de se conservar, de se cuidar, os espíritos vão respondendo a Kardec que ele é uma lei da natureza. E aí ele pergunta, por que o homem tem um instinto de conservação? Para que ele possa continuar viver. E aí ele pergunta, mas nós temos todas as condições de viver? E os espíritos respondem, claro. Como é que Deus daria uma necessidade ao homem se não lhe desse os meios de conseguir realizar, de se conservar? E nós vamos vendo, aí vai nesse aumento, então ele vai falando, então, mas se ele tem as necessidades, os meios, aí entra nos meios de conservação, por que a natureza não lhe dá tudo? Aí os espíritos começam a entrar, e aí a gente começa a entrar na questão da harmonia, do equilíbrio que deve ter nas ações humanas, que o homem sempre, eles colocam, fala, mas o homem não, se o homem a natureza não lhe dá tudo, aí o que eles falam? Porque o homem é ingrato, ele não cuida da natureza, Porque nem sempre a terra produz o bastante para fornecer o necessário, E eles falam, porque o homem é ingrato, o homem despreza a natureza. E nós vemos isso frequentemente ainda hoje. Muita coisa mudou, muitas ações estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo, em todos os países, em todas as nações, em todas as latitudes e longitudes da Terra, começa a se despertar para a necessidade de se conservar a natureza. E de que nós, homens, fazemos parte dela e sofremos as consequências da nossa ação indevida sobre ela. E interessante que as questões que Kardec está levantando aqui, ele levantou no século XIX, nós estamos no século XXI. E aí? Como é que fazemos essa questão, então, da questão da abundância ou da escassez? Aí Kardec pergunta, na questão 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Então, em meio a. Como a gente vê nas sociedades ainda, alguns ainda têm tanta abundância de tantos alimentos, a gente ouve a questão dos superávites, daquelas colheitas recordes de grãos, e tantas pessoas ainda passando necessidades, passando escassez de alimentos, Hoje se usa o termo insegurança alimentar, Por que isso? A que se deve isso, É isso que Kardec está fazendo, perguntando aos espíritos na questão 707. E o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Esse ano, o Livro dos Espíritos completou 165 anos de existência. Há 165 anos atrás, Kardec já fazia esses questionamentos aos espíritos. Então, por que então alguns indivíduos faltam os meios de subsistência ainda quando cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre,
Depois, e o mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseja basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, não com descaso, com descuido, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos que muitas vezes são simples meio de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza, as provas, né? Aí nós encontramos as provas que nós precisamos passar. Então, aí eles colocam que se deve tanto ao egoísmo ainda do homem, dos homens, né? Então, o egoísmo social que coloca indivíduos nessas condições, quando muitas vezes, né, o próprio que está passando a necessidade, ele também não se coloca ou se movimenta para poder conquistar o necessário. Então tem as duas formas, e eles colocam: o buscar e achareis não é ficar aguardando ou olhando, né? É buscar, é agir, é ação. Buscar e achareis. Batei e abrir-vos-á. Você tem que se colocar em movimento. Nós temos que nos colocar, né, em atitude de ação, de trabalho. E quando nós fazemos isso, nós encontramos. Né? E eles ainda colocam: se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho, os meios de viver. Forçoso, porém, é entenderem que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá, não deverá haver ninguém a queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem, né, por uma senda diversa do que a natureza lhes traça. É então que lhes falta a inteligência para o bom êxito. Para todos, há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então, aqui eles estão colocando que muitas das questões que acontecem não é porque a natureza não dá meios de sobrevivência, de abundância, como nós comentamos agora há pouco, né? Muitas vezes a gente vê que ano a ano se bate os recordes na produção de alimentos, mas esses alimentos não chegam a todos. Por quê? Aí entra o amor próprio, o orgulho, o egoísmo, né, que envolve ainda todas as sociedades humanas, né, em que alguns se preocupam em ter o supérfluo, que é algo que eles colocam aqui, né, eles colocam que é uma necessidade fictícia, é uma necessidade, é uma exigência que não é natural, né, que é motivada pelo orgulho e egoísmo, muitas vezes, enquanto falta o necessário para os outros. Então, olha só as reflexões que esse tema é trazido por Kardec há 165 anos atrás. Aí Kardec ainda continua: não há situações em que os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesmo das coisas, né, e aí os espíritos respondem: é isso uma prova muitas vezes difícil que lhe compete sofrer, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito então consiste em submeter-se à vontade de Deus, se a sua inteligência nenhum meio lhe permite de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Aqui nessa questão 708,
Kardec então está levando, né, nessa questão que fala, ó, às vezes o homem, né, a pessoa, ela se esforça de todos os meios para poder suprir a sua existência, mas mesmo assim a privação lhe atinge, né? E que não é devido à negligência dele, ao descuido, ao descaso, mas sim à força das coisas, à força do ambiente. E aí, como é que se vê nesse momento? E aí os espíritos respondem, que é muitas vezes uma prova difícil que lhe compete passar, mas que ele mesmo, aquele ser que está naquela situação, sabia de antemão, antes de encarnar, que passaria por isso, né? E aí ele tem que. Aí é o papel, né? Quando se passa pela privação, que aí qual é a prova que é pedida nesse momento? É a resignação, né? É aceitar a vontade do Criador. Quando nós não podemos mudar a situação das coisas. Então, entender que aquela situação é necessária para ele. E que no momento, né, e que no momento em que ele aprender a passar pela prova, aprender a lição, aquilo será removido. Quando não, se ele mesmo, né, na desencarnação, vai se ver livre, né, quando terminar a prova da existência, ele vai se ver liberado. Mas às vezes não é necessário, às vezes na própria, né, as próprias situações vão se modificando. Vamos lembrar a história do Chico, quando passava por aquela que não tem relação com alimentação, mas as necessidades morais que o Chico Xavier passou, né, em determinado momento da sua existência, as perseguições da sociedade em função da sua mediunidade, da sua tarefa, do seu trabalho. Passava por momentos extremamente difíceis, inclusive com o caso Humberto de Campos, quando a família começou a processá-lo judicialmente em função das obras psicografadas por Humberto de Campos. E fora outras situações, né, é, que magoavam o Chico em função, né, falando que ele era, né, que ele era mistificador, que ele era aproveitador. Isso atingia o Chico moralmente muito, muito fortemente. E ele muito chateado, muito angustiado, ele conversando com o Emmanuel, ele falou: ah, Emmanuel, se você pudesse, né, mandar fazer um pedido para a Mãe Santíssima, né, ou enviar por alguém, né, por algum emissário à Mãe Santíssima, se ela pudesse me mandar uma palavra de conforto, uma mensagem de conforto, eu agradeceria imensamente a nossa Mãe Santíssima. E o Emmanuel falou: olha, Chico, vamos ver, né? Eu vou, não é não é assim que as coisas acontecem, né? Da questão da mensagem e tudo mais, vamos. Continua com firmeza, com resignação e vamos acompanhando. E o Chico passou por todas aquelas situações difíceis, né? No campo familiar, no campo social, né? É, e, e foi passando. As situações foram amainando, foram diminuindo, né? Aquelas provações mais aflitivas. E ele continuou na sua tarefa, no seu posto de trabalhador do bem. Determinado dia vem Emmanuel. O Emmanuel vem e fala: Chico, a sua mensagem chegou. Já fazia tanto tempo que o Chico nem lembrava que mensagem. Já fazia algum tempo que ele havia pedido esse amparo, esse alento. E, né, não é imediato. Né? Então ele passou-se o tempo. E o Emmanuel então falou: olha, veio a resposta. Que resposta? De Maria. A Mãe Santíssima mandou? Mandou. Que mensagem ela me deu? Que tudo passa. Para você se manter sereno, que tudo passa. E nesse momento, Emmanuel, para não perder a oportunidade da lição, ele falou: olha, os momentos difíceis passam, mas os momentos felizes também.
Então aproveite, mantenha-se firme, com coragem, com bravura no seu, né, no seu trabalho, sabendo que as situações elas vão acontecer e vão passar. E o Chico recebeu essa mensagem. Eu estou falando dela porque é justamente nessa situação aqui que é ter-se resignação, fortaleza de ânimo nos momentos difíceis. Tendo a certeza que vão passar esses momentos difíceis e que outras oportunidades vão chegar. Mas também tem no livro Sinal Verde, uma das lições do André Luiz, ele fala, né, que um problema solucionado, outro a caminho. Então, o que nós podemos entender com isso? Porque aonde nós estamos? No mundo de provas e expiações. Nós estamos num mundo que as próprias, né, as próprias forças das circunstâncias dele nos faz passar por situações que vão avaliar o nosso desempenho, vão avaliar a nossa postura frente à vida. Então nós precisamos ter em mente que nós vamos passar por essas situações, em todos os sentidos, físicos, morais, né, emocionais. Nós vamos passar e precisamos sempre estar serenos, amparados nas lições de Jesus à luz da doutrina espírita. E aí Kardec, né, quando ele fala que aquela pessoa que passa, mesmo com todos os esforços, passa necessidades, passa de questões aflitivas, ele continua na questão 709. Terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não deve, não teve este a atenuar a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Então, muitas vezes nós estamos colocados aqui, ele coloca a situação até de sacrificar a vida da outra pessoa para sobreviver à fome, né? E ele fala que eles não, os espíritos são categóricos nessa questão aqui, né? Eles falam que não, que é realmente uma falta, uma dupla falta, né? E que mais meritório seria se ele superasse aqueles momentos, né, com bravura e resignação. Olha só, né? Então a gente tem que ter sempre essas, né? Eles sempre falam, ó, vocês têm que manter a fortaleza de ânimo. E ele pergunta, nos mundos em que a organização fisiológica é mais apurada, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Né? Então, nos mundos superiores também ingerem-se alimentos? E os espíritos respondem, tem. Mas seus alimentos estão em relação com a natureza, com a natureza do mundo, né? Com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros. Seria mais ou menos aquele caso lá da sopinha de Nosso Lar, né? Aí que ocorreu lá no livro Nosso Lar. E se vocês estão curiosos, procurem ler o livro, né? Nosso Lar, para saber a questão da sopa. Mas o que ele quer dizer aqui? Nos mundos superiores, a alimentação ela é mais sutil, né? Ela é mais tênue. E os nossos organismos não conseguiriam se alimentar, né? Não seria, não daria recursos alimentares suficientes aos nossos corpos. Da mesma forma que os nossos alimentos materiais não, naqueles mundos, né? Os corpos não conseguiriam digerir de tão pesados que são. Né? Então, todas essas questões em relação, né, aos mundos, né, as necessidades são de acordo com o mundo em que estamos.
E aí na questão 711, nós entramos então no gozo dos bens terrenos, e aqui na questão 711, Kardec pergunta: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. E na 712, então, Kardec pergunta: com que fim pôs Deus atrativos ao gozo dos bens materiais? Deu prazer em adquirir os bens materiais. Porque Deus colocou atrativo, colocou um estado de prazer para a conquista de bens materiais. Aí ele fala, para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação seria, a 712A? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse estimulado a usar dos bens terrenos para a utilidade que tem, então, pela utilidade que tem, sua indiferença teria talvez comprometido a harmonia do universo. Então, se não tivesse estímulo nenhum para que o homem fosse mobilizado a usar os bens, a se utilizar dos bens terrenos, ele não ia procurar a gente ia ficar parado. Tem que haver um estímulo. Então, o fato de você, se você procurar descobrir a vacina, você vai acabar debelando a doença. Então você vai lá pesquisar, vai se esforçar para conseguir vencer aquele obstáculo, aquela prova. E vai te dar essa satisfação de você ter conseguido passar aquele obstáculo. É isso que eles estão, que Kardec está colocando aqui, né? E é isso que os espíritos falam, tem que haver esse estímulo. Então, mesmo a conquista das riquezas, é um estímulo. Então, o homem é estimulado ao trabalho porque ele vai angariar bens. Só que, teria que haver um certo equilíbrio. Muitas vezes o homem quer tudo para si, que aí entra o orgulho e o egoísmo. É isso que tem que se combater, o excesso. Então aí continua na questão. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido aos cumprimentos dos desígnios da providência. Mas além disso, dando a aquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, para o excesso, de que deve a razão defendê-lo, o conhecimento defendê-lo. Aí na questão 313, Kardec pergunta: traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Então, toda vez que nós excedemos o limite, nós vamos passar mal. Vamos dar o exemplo da mesa, da alimentação. A gente vai lá e precisamos nos alimentar para sobreviver. Para viver, precisamos nos alimentar. Mas toda vez que nós excedemos o limite, o que acontece conosco? Passamos mal. Mal-estar mal-estar na digestão, mal-estar no físico, a obesidade, os problemas decorrentes dos excessos da alimentação, das bebidas e tudo em excesso ultrapassa o limite, e quando nós ultrapassamos o limite, nós mesmos nos punimos, porque nós vamos nos defrontar com as consequências dos nossos atos. Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Na 714, então, ele continua, Kardec. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos todo o requinte dos gozos, das satisfações? Pobre criatura, mais digna é de lamentar-se que de inveja, pois bem perto está da morte. Aí Kardec na 714A. Perto da morte física ou da morte moral?
de ambas. E aí Kardec faz a reflexão, né, sobre a resposta dos espíritos. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do animal, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Tal homem abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte, que resultam do abuso, são ao mesmo tempo o castigo, a transgressão da lei de Deus. Então, né, no próprio abuso do necessário, né, dos gozos, né, da satisfação, ele vai encontrar as consequências dos seus atos. Então, a doença, o mal-estar. Né? Então, se a gente ultrapassa a alimentação um pouquinho, a gente vai sentir uma insatisfação, né, momentânea, mas que é uma insatisfação, que é um abuso daquilo que nós ingerimos. Mas quando nós ultrapassamos demais, nós acabamos causando outras consequências que vão ser mais amplas e que vão causar mais sérios danos à nossa vestimenta física. Lembrando da obra Nosso Lar, ditada pelo espírito, ditada, né, psicograficamente pelo espírito André Luiz ao Chico, nós vamos lembrar que ele desencarnou por complicações no, em questões do estômago, em questões do fígado, tudo por abuso de alimentação, de bebidas, dos excessos que ele cometeu. E ainda mais, e com ainda um agravante a mais, ele era médico. Então ele sabia ainda muito mais, maior conhecimento, muito será pedido a quem muito foi dado. Então ele tinha ainda um agravante, que era o conhecimento ainda maior, sendo médico, dos malefícios que ele estava causando ao próprio corpo. Se a gente for refletir sobre essas questões, a gente vai ver como são. Você vê, né? Não é que Deus castiga ou que o outro castiga. Nós mesmos, com as nossas ações, incorremos, né, quando nós nos desviamos das leis universais, das leis morais, das leis naturais, das leis divinas, nós acionamos os mecanismos dessa lei que vão trazer as consequências dos nossos atos. Que nós vamos ocasionar a nós mesmos. Né? Então, quantas coisas, né? Quantas reflexões, né, em algumas questões do Livro dos Espíritos. Por isso que, né, sempre é o convite. Né? A gente está aqui em alguns minutos refletindo sobre essas questões. Mas olha como elas são amplas e como elas se desenvolvem. Por isso que nós não devemos apenas ler, mas estudar. E sabemos que vocês na Casa do Caminho estudam bastante. Mas, né, a recomendação dos Espíritos é sempre estudarmos mais, nos aprofundarmos mais. São questões que, se a gente pega essas questões, né, essas questões que nós estamos pegando aqui da 702, que é o início do capítulo 5 da Lei de Conservação, até a questão 717, que nos foi dado, né, que estamos aqui, né, que seria a questão final do item o necessário e o supérfluo. Olha só, que são questões que, se nós pegássemos assim, nossa, mas isso aí são questões de agora, da sociedade atual, né, que está pululando aí nas questões ambientais, as questões da harmonia do homem com a natureza, com o meio ambiente, né, da necessidade do equilíbrio, do cuidado com a natureza, são questões atualíssimas, né, de sustentabilidade, hoje é o termo usado. E Kardec já pensava na sustentabilidade em 1857. Ele já trazia essas questões aos espíritos. Não é? Olha só quanta coisa. E aí vamos entrar, aí sim, agora na questão 715, o necessário e o supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário?
Questão 715. Aquele que é sábio conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Ou seja, como é que se conhece o limite do necessário? Quando nós, né? O sábio ele conhece por intuição. Ele conhece, né? O sábio ele vai respeitar as leis divinas. Ele não vai ultrapassar os limites. Então ele vai se manter em equilíbrio. O outro que não é sábio, que não respeita, ele vai conhecer as suas próprias custas, através do sofrimento, da angústia, da dor, que vai ser causada pelo excesso, pelo abuso, né? Pelo desequilíbrio das suas ações, por experiência própria. Fui lá e comi demais, passei mal, aí falei, da outra vez eu não posso comer muito. Aí melhorou, daqui a pouco está lá fazendo arte de novo. Enquanto nós não aprendermos as lições, elas se repetem, não mudam, enquanto nós não a acertarmos. Por isso que a gente fala, mas caramba, não... sempre está acontecendo a mesma coisa, a mesma... Aí vamos refletir um pouco, como é que nós estamos agindo, quais são as nossas atitudes, como é que estamos em relação àquelas situações. Se nós formos analisá-las com equilíbrio, com cuidado, nós vamos ver que muitas vezes nós estamos incorrendo nos mesmos erros, cometendo as mesmas ações errôneas, erradas. Então, como é que nós vamos conseguir um resultado diferente se fazemos a mesma coisa? Não vamos conseguir, temos que mudar a nossa atitude, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, buscando o equilíbrio, a harmonia, a resignação, a coragem frente às situações, e nós vamos, passando por aquela lição, vamos estar aptos a aprendermos outras. Como eu falei alguns minutos atrás, né? Problema resolvido, segundo André Luiz no livro Sinal Verde, outro a caminho. Por quê? Porque nós estamos num mundo de expiação e provas e precisamos ser experimentados, ser educados. E como é que nós nos educamos? Através, né, das experiências, das vivências que nós realizamos nesse mundo. E aí Kardec, na questão 716, né, ele pergunta: mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite de nossas necessidades? E os espíritos respondem: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Né? Então, e o que cria, né, essas necessidades que não são reais? Os vícios, os excessos, os abusos que nós cometemos. Na questão 717, ele pergunta, né, que se há, então, o que pensar dos que, né, os que conquistam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Então, o que pensar daqueles, né, né, que pegam os bens terrenos, que recolhem para si os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles outros a quem falta o necessário? E aí a resposta é clara: desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado... Isso aqui é as reflexões de Kardec, tá? Kardec refletindo sobre as questões que foram trazidas, as respostas trazidas pelos espíritos. Então, nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo.
A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Os espíritos que ditaram os preceitos acima, né, as respostas acima, não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo. Cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos existem que da religião só tem a máscara. Então ele fala que são os egoístas e os orgulhosos. Né? E eles vão ser, claro, a cada um segundo suas obras. Vão responder né, por aqueles que ficaram sem, muitas vezes, a míngua do necessário, aqueles que fizeram isso de forma egoística e orgulhosa, eles vão ter a responsabilidade dos seus atos. É ainda, e tem uma obra acho que Ante a Tempestade, da Joana de Ângeles, que ela vai ter, tem uma das lições desse livro, que ela vai falar justamente dessas questões que afligem, que estão sendo comentadas aqui por Kardec, não em termos da lei de conservação, mas está dentro da lei de sociedade, e ela coloca, né, que aqueles que estão lá, que são ela usa até esse termo, né, os invisíveis, que muitas vezes estão à míngua nas ruas das grandes cidades, né, que estão lá, muitas vezes faltando o necessário, né, a míngua de todos os recursos, e muitas vezes outros passam e procuram nem reparar que existem essas pessoas, para que não se empane a sua alegria, a sua felicidade, né, ou procurando não se envolver a isso. Para o que me importa? E ela fala que ainda é resultado, né, a violência, as agressões são resultados desse egoísmo social que ainda trazemos, que é um reflexo, né, porque as nossas atitudes geram consequências. Por isso que é tão importante nós procurarmos fazer o melhor ao nosso alcance, como Kardec coloca aqui, né? A lei de a caridade, ela vai nos propiciar, né? Fora da caridade não há salvação, ele coloca como máxima essa possibilidade de auxiliar aqueles que necessitam. Graças a Deus, né, há 165 anos atrás, não haviam os recursos sociais que hoje existem. Em 165 anos, muitas vezes nós falamos, nossa, mas a humanidade não mudou nada. Mudou muita coisa. Tem muito espaço para melhorar, tem muita coisa a ser melhorar, a ser feita por todos nós. Mas muito se conquistou nos campos sociais, né? As instituições, sejam elas religiosas, sejam elas civis, buscando auxiliar o próximo, dando recursos, né? Pelo menos o mínimo necessário àqueles que não têm nada. As organizações não governamentais, as instituições religiosas, buscando aliviar, auxiliar aqueles que faltam muita coisa. Não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Mas ainda há muito por fazer. E qual o nosso papel? Fazemos a nossa parte, procurar, dentro do nosso campo de ação, por menor que ele seja, auxiliarmos dentro das nossas possibilidades. Mesmo quando nos falta o recurso material para auxiliarmos, lembremos que nós temos a prece, a vibração, né, o pensamento, né, envolver em pensamentos de fortalecimento, de amparo, de saúde, né, de bem-estar, de alívio a esses nossos irmãos. Também é auxiliar, também é ajudar. Uma palavra de bom dia, um gesto de atenção,
vale muitas vezes mais do que muitos recursos amoedados. Lembremos do óbolo da viúva, que tinha dado tudo o que tinha naquela moeda. Mas não é a moeda em si, mas a atenção, o cuidado, o amparo, isso que nós devemos desenvolver. Essa é a possibilidade que nós temos. Vamos procurar fazer o melhor ao nosso alcance. E também, da nossa parte, quando nos defrontarmos com situações difíceis, né, em que privações, que sejam elas, se não forem materiais, às vezes nós passamos privações emocionais, sentimentais, morais. Busquemos manter o bom ânimo, a coragem, a fortaleza de ânimo, pedindo forças ao Criador, aos benfeitores amigos, e tenhamos a certeza que vamos receber. Aí nós estaremos cumprindo com aquilo que é esperado de nós. Que possamos nos tornar a cada dia instrumentos mais dóceis e fiéis na realização da soberana vontade do Criador e do nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, buscando esforçar-nos no aprendizado, auxiliando, quando possível, aqueles que estão ao nosso redor, dentro das nossas possibilidades, e pedindo forças para vencer também as provações, as reparações que nos são necessárias. E vamos nos apoiando mutuamente nesse aprendizado. E vamos conquistando o equilíbrio, aprendendo a viver com o necessário. E que do supérfluo que muitas vezes tenhamos, possamos auxiliar que esse supérfluo se torne necessário para aquele que precisa. E aprendendo a viver com equilíbrio, com harmonia, nós vamos conquistando a oportunidade de permanecermos na Terra nessa nova etapa de regeneração. Agradeço a vocês, queridas irmãs e irmãos, pela oportunidade que nos deram dessas reflexões, desse aprendizado, e que possamos nos encontrar numa outra oportunidade, aproveitando o aprendizado que os queridos irmãos da espiritualidade e o nosso querido Mestre Jesus nos proporcionam. Um grande abraço a todos, que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus envolva todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.